Bom, boa noite, meus amigos. Boa noite ao amigo presente, Alexandre. Vamos começar mais um estudo de O Livro dos Espíritos, dando sequência diretamente da semana passada, né? A gente parou no item 663 e hoje a gente vai até falar sobre ele novamente, né? Porque a gente estava falando da prece, né? Os efeitos que a prece causam, né? Tanto para nós como para os nossos entes queridos encarnados e desencarnados, e para Deus inclusive também, né? E essa questão número 663, ela é bem extensa. Aí a gente combinou de voltar, né, essa semana para poder desfrutar um pouco mais desse raciocínio, abrir um pouco mais esse raciocínio. Então, o pessoal que estiver chegando aí já coloca, já sintoniza o livro ou tablet, enfim, onde estiver acompanhando, no item 663, ok? Então, antes da gente começar nosso trabalho, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento. Vamos nos concentrar. Vamos deixar nossas mentes e nossos corações nesse momento os mais transparentes possível, mais tranquilos possíveis. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por nos deixar enxergar a Tua Palavra através da doutrina espírita, entendermos o significado que a doutrina tem para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, que possamos sair daqui hoje, Senhor, um pouco mais bem instruídos, um pouco mais bem alimentados da Tua Palavra, saciados das nossas dores, Senhor. Porque muitas vezes viemos estudar, viemos saber um pouco mais, mas temos tantas dúvidas, tantas angústias, que hoje possamos sair um pouco mais bem refrigerados com isso também. Então, que os amigos espirituais da Caibar Schutel, os nossos amigos espirituais, os amigos espirituais dos amigos que estão em casa, possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando, nos inspirando, nos ajudando, Senhor, a absorver e entender cada vez melhor os ensinamentos de hoje. Te agradeço em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Amém. Então, boa noite aí ao Francisco, a Neide, a Clara, todo mundo que está chegando. Vamos, só um pouquinho antes da gente começar, né, o item, vamos fazer a nossa homenagem de todos os dias, né, aos aniversariantes do dia, as pessoas que fizeram tanto ou ainda fazem pela caridade da casa, né? Hoje é aniversário da Ivone Nunes Alverca, Maria Batista Saúde, Ascendino Remígio de França, Evaldo Carlos, Alvacir Mitidieiro da Silva, Maria do Rosário da Silva Vieira, Alcebiades de Aguiar Gonçalves, José Figueira da Silva, Neuza Antunes Ferreira, Adustino Borel, Maria do Carmo Ferreira Silva, Maria das Graças Gomes, Neide Seixas, Honorina Santos, Djalma de Queiroz Sales, Maria da Saúde Batista, Alexandre Luiz de Faria, Marta Regina dos Santos Mercadã. Aos aniversariantes de amanhã, 24 de outubro, terça, Maria Aparecida de Souza Andrade, Silvanira Maria dos Santos, Sérgio Marques da Silva, Severina Oliveira, Messias de Castro Fontinelli, Demerval dos Santos, Juarez Barbosa, Raimundo de Almeida Macedo, Lígia das Chagas e Silva, Alberto Luiz Trindade, Reinaldo Chetini Sayad, Norival Pacheco Silva, José Alverca, Joel Monteiro, Nassayara da Costa Monteiro, Maria das Neves Monteiro da Farte, Antônio Carlos de Almeida e Francisco André Gonçalves Filho.
Então aí nosso agradecimento, né, a essas pessoas, encarnados e desencarnados, que trabalham e trabalharam tanto pela caridade aqui na Caibar Schutel, na Mansão da Esperança. Então nossas felicitações a todos eles, nossos melhores pensamentos, né? E que Deus e os bons espíritos estejam olhando por eles nesse momento. Ok? Então vamos lá, amigos. Vamos ao item 663, falando das preces. O Kardec pergunta o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha essa pergunta capciosa, né? Se a partir das nossas preces, estou orando com fervor, eu posso mudar a natureza das minhas provas, só porque eu estou orando e pedindo com muita veracidade. E aí a resposta é o seguinte: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e o da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as suas súplicas justas são atendidas mais do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, essa questão, né, ela ajuda a gente a entender que as nossas preces, por mais verdadeira, fervorosas, nossa fé verdadeira mesmo em Deus, nosso amor verdadeiro por Deus, ela atenua os nossos sofrimentos, mas não vai mudar aquilo que a gente precisa passar para aprender. Se viemos nessa existência para se resignar da cleptomania, por exemplo, né? Tenho aí comigo carregado, sou cleptomaníaco, tenho vício por roubar. Se nessa existência eu venho para me redimir disso, eu preciso aprender e me redimir disso. Mas eu não sou obrigado, né, a levar uma vida de cleptomaníaco ateu ou de desdenho de Deus. Eu sou crente, eu tenho fé em Deus, mas não consigo me melhorar sozinho ainda. O que eu faço? Eu oro, eu peço a Deus todos os dias para me ajudar, porque sozinho eu não consigo. Os bons espíritos estarão lá me auxiliando, me ajudando, né? Mas eu ainda sou fraco, ainda não consigo me livrar disso. Deus não vai fazer com que eu deixe de pagar alguma prova só porque eu tenho essa fé muito grande, mas Ele vai atenuar. Por conta disso, as minhas dores, as minhas dúvidas serão amparadas, né, com respostas muito bem trazidas para mim, através da força natural das coisas, como ele fala aqui, olha lá, Deus sempre leva em conta a resignação, e a prece traz para junto de vós os bons espíritos, dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, e menos rudes elas vos pareçam, né, as provas. E aí ele continua: hemos dito que a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque fortalece aquele que ora, e isso já constitui grande resultado, né?
Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes, faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Tá lá na Bíblia isso. E aí a grande questão que ele fala é o seguinte: não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, né? Porquanto o vosso ponto de vida mesquinho da vossa vida efêmera parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Se eu estou sofrendo agora, mesmo tendo tanta fé em Deus, procurando fazer as coisas boas, mas não consigo me livrar daquilo que eu faço de ruim ainda, e acontece algo comigo, pode ter certeza que está bem atenuado, justamente porque eu busco. Eu ainda não consigo me livrar daquilo, mas eu busco, eu procuro, eu peço a Deus, eu oro. Então, se vier porventura acontecer alguma eventualidade, né, que seja punitiva para mim naquele momento, ela foi bem atenuada por conta disso, né? E aí ele fala o seguinte: além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela improvidência ou pelas suas faltas. A gente acaba fazendo o nosso próprio buraco para a gente cair, né? A gente acaba atrapalhando a gente mesmo, né? Ao nosso desenvolvimento por conta dos nossos próprios atos mesquinhos, egoístas. E a gente acaba, aí foi o que a gente conversou na semana passada, a gente acaba preferindo culpar o outro, jogar a culpa no próximo, maldizer o próximo, porque a culpa é de fulano que aconteceu isso. Tá, mas será mesmo? O que você fez ou deixou de fazer que pode ter culminado na situação que você se encontra? Que pode ter acontecido tantas coisas ali que você fez ou deixou de fazer para chegar no ponto onde você está, que não te é favorável. Então, ele fala: julgai de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre. Deus não bota na nossa vida uma varinha de condão e plim, fica tudo certinho. Não é dessa forma. Olha o que ele fala: vos assiste por meios tão naturais que parecem obra do acaso ou da força das coisas. Então, através disso tudo é que vai acontecer, digamos assim, de forma alegórica, a magia da transformação das coisas boas. Por conta do meu fervor, da minha vontade, da minha oração, da minha prece, da minha vontade de mudar, que por conta do acaso, da força das coisas, é como se a roda fosse girar, né? A engrenagem fosse girar até chegar a um ponto que encaixa ali mais adequadamente com o meu desenvolvimento, com o que eu preciso me melhorar. E ele fala também, termina: muitas das vezes, as mais vezes mesmo, ele vos sugere a ideia de que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Muitas vezes as pessoas, inclusive, acham que é totalmente meritocrático, né? Sai porque eu sou muito bom, sai porque eu sou sinistro, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas você teve uma ajuda ali, realmente, você tem a destreza ali, você tem a aptidão para fazer aquilo, mas recebeu um empurrãozinho de um amiguinho espiritual para poder te dar aquela alavancada necessária, né? Então, que tenhamos sempre ânimo de fazer a prece, que tenhamos sempre a fé, e por mais que a gente não esteja com ânimo ou com aquela vontade, pelo menos que a gente seja sincero e fale isso com Deus: Senhor, nesse momento eu não consigo fazer nenhuma prece, estou exausto, esgotado, não tenho concentração, mas por favor, Senhor, olhe por mim, que algum amigo espiritual esteja comigo. Isso já é, no meu ponto de vista, acaba sendo uma prece, porque você acaba admitindo para Deus que naquele momento você está fraco, você precisa de ajuda, né? Então, aquilo sendo de coração, sendo verdadeiro, você também vai ser acudido, você também vai ser auxiliado por muitas e muitas vezes.
Porque o que vale é a honestidade do teu coração, a honestidade do que você está pensando, do que você está sentindo. É essa honestidade que Deus vai levar em consideração. Então, falamos isso inclusive na semana passada, né? A gente fez esse adendo de preces, né? Preces, tem pessoas que fazem preces mais robustas, tem pessoas que fazem preces mais simples. E o que importa, na verdade, que Deus quer não é discursos, não são os discursos lindos, bem preparados, né? Com aquela didática toda. Deus quer ouvir teu coração. O que seriam, a gente até comentou isso, o que seriam daquelas pessoas de baixa instrução, aquelas pessoas que pouco conhecem de vocabulário, como seria para elas fazerem as suas próprias preces? Se a partir do momento que elas acreditam em Deus, não necessariamente precisam ter cultura, precisam ter conhecimento, né? Como que faz? É usando o coração, usando a vontade, usando a veracidade do sentimento ali empregado, para que Deus possa alcançá-los, os bons espíritos possam alcançá-los ali. Então, no final das contas, não deixem de fazer a prece. Por mais que a vida esteja difícil, por mais que as coisas estejam complicadas, por mais que caminhos pareçam estar fechados, essas preces elas não vão mudar a natureza do que você precisa passar, porque você precisa passar. Ninguém vem nessa vida ao acaso, mas essas preces elas vão atenuar suas dores, vão te dar ânimo para passar por esse caminho e vão te alimentar verdadeiramente. Então, continue sempre fazendo a prece, sempre fazendo as suas orações, da maneira que seja, mas a conexão com Deus, a comunicação, ela precisa ser feita de forma honesta. Acho que a nossa mudança de atitude, né, Felipe, mediante a prova, com a prece, com o crescimento espiritual, a nossa mudança de atitude ela é fundamental. Muitas vezes a gente pede para que não passe por aquela situação, e aí a gente entra num ciclo de sofrimento e descrença, porque aquilo não acontece. Quando é necessário ao nosso desenvolvimento espiritual que a gente passe por aquela situação, agregando a prece, a oração, o crescimento, o desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento espiritual e a nossa atitude diante da prova. Sim. De pedir forças a Deus com honestidade, com clareza, para que Ele nos fortaleça. E quando isso vem em exercício, em desenvolvimento, aquilo que era uma prova para nós naquele momento, daqui a pouco na frente a gente já está passando por aquilo igual uma avalanche, passando por cima daquela prova que já não é nem mais prova para a gente, já não traz sofrimento. Então essa mudança de atitude mediante as provas, mediante as expiações, são fundamentais. Sair desse vitimismo de sofredor, de que eu não mereço isso, enfrentar uma realidade, se conectar com Deus e encarar as situações de uma forma diferente. Sim. E com certeza é a atenuação que você traz, que você fala, que você coloca aí. Eu acredito muito nisso. Eu também. A partir do momento que você faz, né, todo esse teu exemplo que você deu agora, a engrenagem ela começa a rodar. Ela roda. Porque o mundo gira, né? E a gente está parado, a gente sente o repouso. Exatamente. O mundo está girando. A gente fica parado, só reclamando, querendo que as coisas não aconteçam, né? Enfim, a gente tem que fazer. A gente tem que girar, porque aí o próprio universo ele nos coloca num ciclo de energia
divino. Sim, fantástico. Aí tem aquele dito popular, né? O universo conspira a favor. O universo conspira a favor. Exatamente. No item 664, o Kardec pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Olha só, hein? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? O Kardec faz 3 perguntas numa só, que para quem, antes da gente dar seguimento à resposta, para quem já frequenta Caibachuta ou acompanha pela internet, sabe que nas sextas-feiras a gente faz as preces aos desencarnados, né? E aí o Kardec pergunta exatamente isso, se tem serventia isso. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sentimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E aí a resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Vimos aqui em cima, né? Mas a alma por quem se ora experimenta o alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar. Cadê? Não me perdi aqui. Vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornarias, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. É importantíssimo a gente não só entender, como compreender essa questão. Quando você faz uma prece por um desencarnado, por alguém que pode ter sido um ser humano, inclusive, muito ruim aqui, né? Nesse plano que a gente vive material, mesmo você pensando nisso, você fazendo uma prece verdadeiramente, né? Você está fazendo uma caridade enorme por esse ou por aquele espírito. É uma caridade absurda. Olha aqui eu repetindo, né? O que a espiritualidade diz a Kardec. A prece ela não vai mudar os desígnios de Deus, mas aquele espírito ali pelo qual você está direcionando a sua prece, a sua oração, ele vai receber aquilo como um refrigério, um alívio. Ele vai ter uma boa sensação sobre aquilo, né? Você vai estar, é como se você estivesse dando um copo de água para alguém que está com muita sede. Porque olha o que ele fala: o desgraçado sente o refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Você está compadecendo de alguém que precisa de ajuda, mesmo desencarnado, você está ajudando. E aí, como ele fala aqui, mediante a prece, aquele que ora verdadeiramente, ele acaba inspirando aquele espírito que está desencarnado ali ao arrependimento de alguma coisa que ele fez. Está inspirando aquele espírito ali a buscar o que é necessário para ele sair daquela situação, para ele ser feliz, né? E aí
a partir desse momento, bons espíritos vão aparecer perto desse espírito que está aí naquela situação e vão auxiliá-lo. Então, a gente desencadeia, né, muita coisa. É como se a gente estivesse destravando segmentos, né, caminhos para fazer a caridade e as boas ações. Olha lá o que ele fala: mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se ele pode abreviar a pena. Ele está abreviando a pena a partir do momento que começa a se arrepender do que fez e entender que está passando aquilo por devida situação. Ou seja, eu tenho que carregar um peso de 300 quilos aqui, o meu pago é esse. Tudo bem, eu vou carregar esse peso então de 300 quilos aqui por 2 quilômetros, porque depois que eu terminar isso eu vou ter pago a minha dívida. Enquanto isso tem pessoas ali me auxiliando. Vai, você consegue. Vai, você consegue. Já está acabando, já está chegando. Você quer água? Você precisa de água? Você quer comer alguma coisa nesse meio caminho? Essa forma ilustrativa que eu estou dando é de como esse Espírito recebe as nossas orações, né? E lá ele fala, desde que a gente faça as nossas orações com boa vontade. E aí o desejo de se melhorar, né, despertado por essa prece, atrai ao espírito sofredor os espíritos melhores, que esses vão chegar lá e dar aquele empurrãozão, né? Se esses espíritos, a gente deu o exemplo aqui, né, de como se você estivesse dando um copo de água para uma pessoa que está com muita sede. Esses espíritos melhores vão vir com aquelas jarras de água fresca, né? Toma aqui, meu amigo, bebe essa água aqui para você se sentir mais à vontade, mais forte para conseguir seguir o teu caminho aí do que você precisa passar. E aí, por fim, muito importante, isso aqui, muito importante, Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo, pelos quais mais necessitam das vossas preces. É importante demais a gente entender isso, porque seja nessa ou noutra ou naquela denominação religiosa, existem pessoas que pensam assim: eu moro com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu avô, vou botar o nome dessas pessoas aqui. Fulano não, fulano quero distância, né? Quero distância dessa pessoa, mas que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu irmão, todo mundo receba toda a bênção do mundo. Amigo, Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, aqueles que precisam. Jesus não andava no meio dos mendigos, dos enfermos, dos leprosos, aqueles que precisam. É fácil, claro que a gente deve fazer o nosso dever de casa, tá? Não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, não. A gente deve orar para aqueles que a gente ama, pelos nossos próximos, inclusive. É o dever de casa, mas não se limita só a isso. É nosso dever, a partir do momento que a gente reconhece o que é caridade, o que é fazer caridade, a gente virou a chave, a gente começar, como eu falei, nosso dever, mas a gente não aperta um botão e muda da noite pro dia, mas é nosso dever entender que a gente precisa começar a orar por aquele necessitado, por mais que a gente não lide muito bem com essas pessoas, as pessoas em situação de rua, as pessoas que hoje sofrem com tanta... Estão acontecendo várias guerras no mundo nesse momento. Estourou mais uma agora há pouco tempo, né? Israel, Palestina, isso tudo mais aí. Quantas pessoas inocentes que não tiveram nada a ver diretamente com aquilo dali estão perdendo as suas vidas, a grosso modo, né? Por que não orar por essas pessoas? Por que não fazer uma prece por alguém que eu nem conheço, nunca vi na vida, nem sei que existe, mas colocar ele nas minhas orações, falar: Senhor, nesse momento, que
as pessoas que estejam desencarnando, partindo nesse momento de forma tão brutal, recebam o teu calor, o teu amparo, que os espíritos bons estejam ali para ajudá-los a se encontrarem nesse momento de tanta confusão que vai ser aquele desencarne brusco, né? Isso é uma caridade enorme, a gente fazer isso. Por que não fazer isso todos os dias? Ou então na hora que você está sozinho consigo mesmo, ou então na rua andando, mentaliza, pensa. Exercitar, fazer o bem. A gente acaba esquecendo de fazer, eu entendo isso, né? Estou aqui para julgar ou sugerir regra, não. Mas eu estou justamente aqui abrindo essa conversa para que isso fique nas nossas mentes, para que isso fique na nossa cabeça, de que a gente pode fazer muito com uma prece que parece pouco. Fala assim, é pouco, é só sentar ali e orar. Parece pouco, né? Se você fizer de coração é muitíssimo, é enorme, é magnânimo. Então que a gente possa fazer o nosso dever de casa, que é cuidar dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos parentes, né? Mas que a gente nunca esqueça do próximo. O próximo sente a mesma dor, a mesma fome, a mesma sede e a mesma alegria, o mesmo amor que todos nós sentimos. Todos nós somos seres humanos, todos nós respiramos, né? Todos nós estamos dividindo o mesmo espaço temporal reencarnatório. Todos nós estamos reencarnados nesse planeta Terra nesse momento. Então por que não? Então para que ficar guardando tanta rudeza no coração, guardar tanta mesquinharia no coração, se a gente pode fazer tanto com uma prece, uma oração? Ora para você mesmo. Senhor, eu não consigo tirar isso do meu coração, não consigo aliviar tanta mágoa, tanto rancor. Ora para você mesmo. Ora para que isso se dissipe daquilo, para que você comece a olhar para o outro com compaixão. Aí você começa a desencadear. Aí voltamos para o que o Alexandre falou, da roda girar, a roda do universo girar. E quando você ajuda o próximo, você está se ajudando. Você faz uma engrenagem destravar, que a roda do próximo vai girar, a sua também vai. Vai lá, não custa nada não. Se questiona, sabe? Se olha para dentro de si, de fora para dentro, sabe? Olha, não de dentro para fora e fala assim, nossa, hoje eu estou muito bonito. Olha para dentro de si e fala assim, nossa, eu estou tão sujo. Faz isso que as coisas vão desencadear. O poder da prece é uma coisa absurda, gente, absurda. No 665, o Kardec pergunta o seguinte: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Olha aí, isso é complicado, controverso para muita gente, mas a espiritualidade responde: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar os outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele se manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido.
Nunca, porém, será deixado na ignorância que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei do amor e da união de todos os seres, lei divina e de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Essa questão acaba entrando no que a gente falou anteriormente agora aqui, né? De você orar pelo próximo, mesmo desencarnado, mesmo o que, entre aspas, não merecia receber oração. E olha, para mim, o grande, que a gente falou muito sobre essa questão no anterior, mas para mim o grande questionamento nessa questão está na pergunta: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não estar prescrita no Evangelho? Infelizmente ainda tem pessoas que acreditam que desse jeito mesmo, morreu, a pessoa morreu, acabou. Tem pessoas que acham isso, né? Acabou, está enterrado ali debaixo da terra, acabou, não tem porquê. Porque não está na Bíblia, não está, né, ali dito de forma literal. Mas Jesus disse aqui, ele falou: amai-vos uns aos outros. E essa recomendação, né, contém de empregar o homem todos os meios possíveis de testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele a esse fim, né? Ou seja, não importa, gente, a animosidade que você tivesse com esse ou aquele, amai-vos uns aos outros. Falamos aqui há pouco na anterior que é difícil mesmo fazer essa colocação, né, de agora eu vou orar por fulano que eu não me dou muito bem, mas eu vou parar aqui e vou orar por essa pessoa. É difícil, mas a gente precisa criar esse exercício, porque para aqueles, né, que acreditam, né, que rejeitam a prece em favor dos mortos, né, por não estar escrito no Evangelho, por exemplo. Mas se ele está falando isso, ele está falando isso com base na Bíblia, porque acredita em Deus, em Cristo, em Jesus. Mas foi o próprio Jesus que diz: amai-vos uns aos outros. Foi o próprio Jesus que veio dar o exemplo. Então não percamos tempo, né, questionando essa parte do morreu, acabou. Não custa nada também. Vamos pensar assim: se Jesus disse, se o que eu quero seguir é Jesus, Jesus falou, vou lá fazer. E aí a gente, por mais que, aí voltando, né, a falar daqueles espíritos que cometeram alguns erros, né, graves. E aí olha o que ele fala: se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la às ações de todos do Espírito, não menos certo é que lhe pareça que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que deles vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Aquele espírito ali, ele vai acabar recebendo, né, uma mensagem, um sopro, um refrigério, alguma coisa de alguém que ele não espera, que ele não conhece, mas que vai estar ali para consolá-lo. E aí olha lá, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, lembrando, né, que a gente falou na anterior,
só então é socorrido, a partir do momento que ele esboça um arrependimento. E aí ele fala aqui, né, no resultado disso tudo, é que em consequência crescerá em um e outro, reciprocamente, o amor que Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, fizeram assim obedientes à lei do amor e da união dos seres, lei divina que resultará na unidade, objetivo e finalidade do Espírito. A gente acaba criando aqui, como ele fala, resulta necessariamente da parte de um sentimento de gratidão daquele Espírito por nós, que estávamos aqui procurando algum meio de ajudar, e isso lhe deu uma prova de amizade ou piedade àquele, e aí você cria a lei do amor entre si. Você resgata um espírito que estava com rancor, com raiva, com ódio no coração, você resgata e traz ele para o seu lado, você se torna um amigo. Você consegue mostrar para ele alguns equívocos, algumas coisas, e ele se torna seu amigo. Lembrando que um dia todos nós vamos desencarnar, e quando a gente desencarna, a gente pode encontrar os nossos amigos lá, desencarnados. E que alegria seria encontrar esse espírito, né? A gente sentir, né? A gente perceber que foi um dos espíritos que a gente esteve junto aqui em conexão mental, espiritual, né? A partir daqui desse plano material. Recompensador pensar isso, porque a gente acaba, a gente fala aqui, né? Criar novas amizades. Aí tem gente que baixa aplicativo, entra em rede social. Por que não fazer novas amizades com os nossos verdadeiros amigos, que são a nossa verdadeira vida espiritual? Verdadeiras amizades, que daí vai resultar em coisas muito maiores, em progressos mútuos, porque um vai ajudar o outro, um vai estar sempre olhando pelo outro, dentro da permissão que cada um tiver. É maravilhoso pensar nisso. Então pensem também. A prece é muito forte, é muito poderosa. Posso falar uma coisa? Fica à vontade. Eu acho que essa questão, ela está muito relacionada com a questão da reencarnação, né? Sim. A gente vê muitas religiões que não têm a crença na reencarnação, sendo ela uma ordem natural das coisas para todos. E, bom, essas religiões acreditam que morreu, acabou, quer dizer, o que ele produziu na terra está produzido. Se ele fez o bem, ele vai para o céu; se ele fez o mal, ele vai para o inferno. Então a prece, ela não tem uma serventia, né? Mas para nós que acreditamos, né, na reencarnação, que é uma lei natural e a gente todos temos que passar, a oração, a prece, ela tem uma serventia enorme, como você bem falou aí, resumindo. Os bons espíritos, aqueles que têm uma condição evolutiva de perceber a nossa prece, ficam muito felizes com a nossa oração, ficam felizes por serem lembrados, ficam felizes porque estão recebendo aquela energia de paz e de amor, aquele eflúvio, né? Uhum. Nosso anjo guardião, que é um espírito elevado, ele fica feliz quando ele é incluído nas nossas orações, né? Em contrapartida, aqueles que estão em dificuldade, muitas das vezes não estão percebendo a nossa oração, mas tem um momento de reflexão, tem um momento de paz, tem um momento em que pode levá-lo ao arrependimento, e é o que a espiritualidade superior necessita para entrar e resgatar muitas vezes aquele irmão, certo? Então, assim, me deu uma vontade de falar isso, porque a gente tem que entender que existem os processos reencarnatórios, e a vida, ela não se encerra com a morte da carne. Sim. A vida, ela continua num plano espiritual, e a prece, ela continua tendo uma serventia absurda.
Até porque esse momento que a gente está aqui de matéria é uma etapa da nossa... É uma etapa, né? Exato. A gente vou fazer um trocadilho, né? A gente morreu no mundo espiritual. Na verdade, para nascer. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. A nossa morte é um renascimento. Sim. Um plano que a gente precisa deixar num determinado momento em busca do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento, para colocar em prática o que a gente aprende, do que a gente entende que tem que melhorar com as orientações dos nossos irmãos ali que nos assessoram. Exatamente. Essa questão, assim, quando você falou lá no início, né, de algumas religiões que não acreditam, né, na encarnação, e nós acreditamos, né? É importante, eu falo isso brincando, mas é verdade. A reencarnação e tudo mais, ela vai acontecer quer a gente acredite ou não. Eu falo isso brincando com algumas pessoas. Você não acredita, mas Deus não está nem aí se você acredita ou não, porque vai acontecer. Falo brincando, mas é verdade. E a gente está aqui nessa existência justamente para conviver com essas pessoas e aprender a ter empatia com elas, que ainda tem que desenvolver alguma coisa, e a gente também desenvolver outras coisas, inclusive a própria empatia com esse tipo de pessoa, né? Porque vamos supor, tem muita gente que eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, tal. Aí o cara que se coloca algumas vezes se coloca nessa posição, ele acha que ele está um degrauzinho acima, e aí esquece de fazer todo o restante, só porque ele acredita na reencarnação, porque ele leu os livros, que ele, vem nas reuniões e tudo mais, ele esquece de fazer todo o resto, que é olhar para o próximo, não de olhar para baixo, mas olhar para o lado e falar, e entender, igual a gente estava falando no início, e eu acabei dando esse exemplo de brincadeira aqui. Amigo, deixa ele falar, as coisas vão acontecer, a lei de Deus, a ordem das coisas acontece, quer nós queiramos ou não, elas vão acontecer. Então, por que não ter empatia por ele ali e fazer uma prece para que, em hora ou outra, ele consiga também ter uma percepção? E quando você fala dessa empatia e oração a terceiros, uma vez eu escutei de um amigo que estava na procissão de São Sebastião, ele é católico, e aí o padre, passando lá pelo presídio que tem ali no centro, ele pediu uma oração para os presidiários. E ele falou: presidiário eu não vou orar. E aí a gente para analisar. Quem seguia Jesus? Eram os pecadores, eram os adúlteros, as adúlteras, os ladrões, as ladras, porque encontraram em Jesus um alento e um carinho e um despertamento dele ser o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. E perceber a necessidade de se transformar. Que é muito fácil eu rezar para você, você rezar para mim, eu rezar pelo meu pai, você rezar pela sua mãe. É muito conveniente. É muito conveniente. E a gente precisa rezar pela paz mundial. A gente precisa rezar por esses grupos terroristas extremos que estão perdidos em total inversão de valores e muitas vezes envolvidos por falanges tenebrosas. Exato. E aí a gente não vou orar por essas pessoas. Então como que a gente vai ajudar a melhorar o mundo, se a gente não tiver uma condição, uma capacidade de orar por essas pessoas, pelos nossos traficantes, pelos assassinos, por essas pessoas? A gente precisa, são essas pessoas que precisam de mais oração do que muitas vezes nós. Sim. Porque nós, de uma certa forma, estamos num nível ali um pouco razoável, em relação a esses. Isso aí. Para quem você dá o remédio? É para quem está doente. A oração, a prece é o remédio. Exato. E a gente não vai orar? A gente tem que incluir essas pessoas
os corruptos, Exato. os maus policiais. A gente precisa orar por essas pessoas, porque a prece, como você bem falou aí, ela tem uma força muito grande. E quanto mais pessoas fizerem isso, quanto mais correntes tiverem isso, mais vibração positiva a gente traz para o nosso planeta. Isso, inclusive, foi um dos temas que a gente estudou na semana passada, que a quantidade de pessoas com a mesma intenção, com o mesmo sentimento, fazendo prece, fortalece, né? Então, imagina, eu, você e mais milhares, milhões de pessoas fazendo prece em prol, né, dessa resolução de problemas que a gente tem socialmente. Vai mudar da água do dia para a noite? Não vai, mas vai dar uma atenuada. Algumas coisas vão acontecer. Alguns corações vão ser tocados. Exatamente. E aí a gente vai trazendo luz, né? Levando luz que tiver ao nosso alcance aí para ajudar. Exato, é a nossa parte, né, como espírita, fazer isso. E para encerrar essa, não só a reunião de hoje, mas esse tema também da prece, olha o que aí entra, até o Alexandre deu uma pincelada aqui. No item 666 ele pergunta: pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como mensageiros de Deus e executores das suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que eles dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. A gente pode orar aí aos nossos bons amigos espirituais, a gente pode orar por eles, né? E aí, como você falou, eles ficam felizes por isso, são bem lembrados por isso, né? Aí entra o que a gente falou no outro ali, aquela reciprocidade de amor, de carinho, de afeto. Ele está sempre nos ajudando. Como a gente pode retribuir estando aqui encarnado? Orando por eles. A prece tem esse poder todo, esse calor todo, que alimentam, né? E aí, como ele falou, o poder deles está em relação com a superioridade que tenham alcançado, né? E demanda sempre do Senhor de todas as coisas, ou seja, Deus, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Fica essa questão, então eu tenho para orar para um espírito bom, Deus tem que aprovar primeiro essa prece? Mas espera aí, olha o que eu entendo disso aqui, porque parece controverso, mas o que eu entendo é o seguinte: essa parte só são eficazes se bem aceitas por Deus. Vamos lá, que eu tenho um espírito amigo que está sempre comigo do meu lado, me ajudando. Só que eu não posso fazer uso desse meu bom amigo para tirar vantagens. A partir do momento que eu começo a tirar vantagem, eu ia usar um exemplo aqui banal, mas é melhor não, da nossa vida cotidiana. Porque a gente acaba sempre, quando a gente tem um conhecido com um cargo A ou um cargo B, a gente acaba tirando vantagens, né, disso. Algumas pessoas, eu falo a gente no geral, não necessariamente nós que estamos aqui. Então, se eu sinto ali a presença do meu espírito protetor, está sempre me ajudando, eu começo a pedir coisas a ele que, peraí, só vão ser eficazes se bem aceitas por Deus. Como assim ser bem aceitas por Deus? Faz sentido o que eu estou pedindo? É do bem? É para o bem? É de coração? Está dentro dos conformes da palavra e da lei de Deus? Ou o que eu estou pedindo é necessariamente ao meu bel prazer, a minha meu bom desenvolvimento, seja no que quer que seja? O que eu entendo é isso aí. Esse bom espírito que me auxilia vai receber muito bem essa prece a partir do momento que eu seja verdadeiro para com ele e para com todos, dentro das leis de Deus. Por isso que as minhas preces vão ser eficazes, bem aceitas por Deus, dentro dessa questão.
Agora, se eu falar assim, vamos supor que eu seja um médium evoluidíssimo, que eu consiga conversar com o meu anjo da guarda, com o meu espírito protetor, e falar assim: olha, eu queria tanto que você afastasse fulano da minha vida, por favor, afasta, que eu já não aguento mais. Está dentro da lei de Deus isso? Está dentro do que a gente aprende? Está dentro inclusive do que Jesus falou? Vamos lá, vamos fazer por camadas. Está dentro do que Jesus falou? Não. Então não vai ser bem, esse espírito não vai receber essa prece, não está dentro, não faz parte, sabe, do que é de Deus, não faz parte do que é da providência divina e de toda a obra, né, que Deus criou. Então não vai caber, gente, não vai, né? O Francisco André até está falando, né, no momento dos bairros que estão sendo afetados aí pela guerra aqui no Rio, né? Hoje mesmo aconteceu muitas coisas, são situações, né, que envolvem o nosso cotidiano. Eu entendo que fazemos por bem orar por isso tudo, né? São guerras entre milícias, entre policiais bem ou mal intencionados, que acabam afetando moradores que não tem nada a ver com isso. E aí, mundo afora, a gente vê também tantas coisas, né? Ainda acontece coisa entre a Ucrânia e a Rússia, ainda está acontecendo coisas lá entre Israel, Palestina e a faixa de Gaza, que, né, sempre tiveram atritos ali, coisas que precisam ser resolvidas, porque, né, aqui onde vamos parar com relação a isso, né? Então é isso, gente. A gente encerra essa parte da prece hoje, encerrando a nossa reunião de hoje também. Semana que vem começamos a falar do politeísmo. E aí também vem um monte de controvérsias desmistificadas, um monte de mitos quebrados. Importante. Eu gosto, né, são palavras minhas, né, interpretação da minha parte, que eu gosto muito quando a gente está estudando a doutrina espírita, principalmente através do Livro dos Espíritos, e ele começa a desmistificar o dia a dia da gente, né? Ele começa a quebrar aquela palavra mística do dia a dia, como posso dizer, aquela corrente que fulano ou cicrano vem trazendo consigo, muitas vezes por bel prazer ou muitas vezes por vaidade. Enfim, o politeísmo vai trazer algumas coisinhas aí para a gente se alertar, tá bom? Então a gente pedir para o amigo Alexandre fazer a prece final, para a gente poder finalizar hoje a nossa reunião. Então, Pai, nessa vibração, nessa energia positiva que abraça a nossa casa, que abraça os nossos corações, que tenhamos a coragem de chamar Jesus para dentro dos nossos lares, apresentar a nossa casa para Jesus, abrir os nossos corações e permitir que Ele entre nesse momento pela nossa porta, pela nossa janela, que os nossos corações recebam a energia positiva dos céus nesse momento, que entendamos o poder da fé, que entendamos o poder da oração e que pratiquemos a oração nesse momento, te pedindo, Pai, que chegue aos nossos entes queridos que já foram, o nosso abraço, o nosso carinho, as pessoas que estão na nossa lembrança nesse momento, que recebam essa energia positiva, Pai. Te pedimos pelos seres, pelos suicidas, pelos seres, pelos espíritos em zonas umbralinas, um sofrimento inimaginável ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria humana, Pai. Te pedimos pela paz na nossa cidade, no nosso planeta, te pedimos pela paz, pelo fim das guerras, que os corações envolvidos nas trevas, os quais o Senhor possa tocar, que o Senhor toque nesse momento, inspirando os homens de frente, buscando
o caminho da paz, o caminho da conversa, o caminho do diálogo e, acima de tudo, que as religiões são só as formas que cada um de nós temos para chegar a Ti. Que as religiões precisam ser respeitadas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Então, muito obrigado aos amigos presentes, né, o Alexandre aqui. Prece é uma coisa muito boa, né? Até quando você fala dela. Quarta-feira temos então o estudo do Livro dos Médiuns. Sexta-feira estamos estudando o Céu e o Inferno. A todos uma boa semana, um bom descanso e um grande abraço, gente. Até mais.